Eu queria te perguntar se você tem um curso, Meu Papel no Mundo, rapidamente, porque me chamou a atenção, tem vários passos. Eu acho que no final vocês fazem um projeto de vida, quem participa. E aí você coloca a consciência da morte para construir um caminho de interesse pela vida. E aí eu queria que, só para a gente fechar aqui, porque a cultura ocidental tem ainda uma certa resistência em falar sobre a morte. Isso também daria um outro podcast, né? A gente falar sobre a morte, a vida e tudo mais. Mas, rapidamente, eu acho que esse é um fecho até do teu projeto, né? Como é que a gente consegue dar um sentido para a vida a partir da consciência que a gente tem da morte? Porque todos nós sabemos que vamos morrer, mas isso não é uma coisa que o ocidental... Gosta de gosta, falar, né? lida Também bem, conversa. gosta de Então, falar. só para a gente fechar aí com... porque aqui no Ocidente as pessoas não morrem, então não precisa pensar sobre isso, né? Então, eu acho muito louco as pessoas não pensarem sobre a morte, né? A morte, acho que é o primeiro tema da vida que, no fim, acaba aparecendo pra gente. Mas, assim, se a gente for olhar a palavra fim, né? A palavra fim vem de finis, que é do latim. E finis, do latim, quer dizer objetivo, finalidade, meta. Então, se a vida tem um fim, né? É porque ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade, ela tem uma meta. Então, eu lembro que tinha esse professor de Aristóteles, ele falava, né, que é a morte que demonstra a moral da vida, é a morte que mostra que a vida tem uma moral. Se não existisse a morte, essa moral não estaria presente como moral, como um dever ser, como um viver. O que eu vou fazer nesse tempo que eu tenho? Se eu não tenho um fim, né, eu não tenho muito uma objetividade nisso. Entende? Eu não tenho uma objetividade. Porque imagine que você tivesse lá 300 anos para a infância, 400 para a adolescência, 600 para a vida adulta, 800 para a velhice, e uma coisa meio sem fim. Porque quando que você vai decidir ter filho ou não ter filho? Quando você vai decidir casar ou não casar? Quando que você vai decidir começar a trabalhar ou não trabalhar? Você entra para a escola quando? Como é que você faz? Né? Então, a morte, quando ela dá esse fim, quando ela dá esse ponto final, né? Ela te dá uma objetividade. Essa objetividade vai trazer, então, a moral da história. Não a moral no sentido moralidade pequena, mas qual é a moral da tua história? Qual vai ser a moral da tua história? O que você vai fazer com essa vida que você tem? Né? E a morte foi uma coisa que me chamou muito a atenção durante a viagem, porque como a gente passou por países também que tinham, né, alguns países islâmicos, que eu passei por lugares que tiveram ataques, né, com bombas e coisas desse gênero. Então, assim, eu também estive em lugares muito perigosos em termos de transporte mesmo, sabe? E na África eles corriam muito, enfim. Então, assim, a morte era uma coisa mais... você está ali, né, na observação da vida, porque quando você está ocupado do papel, isso vai te deixando, vai esquecendo um pouco. A morte, ela ficava meio que na cara do gol ali, quando você estava viajando. E aí, na hora que você fica olhando para a morte, ela vai trazendo qual vai ser a moral da sua vida, né? O que você vai fazer com ela, com esse tempo que você tem. E aí, da onde que vem esse curso, Meu Papel no Mundo, né? Que eu falo um pouco da morte. Eu tinha uma questão pessoal, quando eu era menina, assim, que demarcadamente foi quando a gente foi para Disney World, nos Estados Unidos, 10 anos de idade. E a gente estava no Wet n Wild, um parque, né? Aquele famoso Wet n Wild. Todo mundo feliz, amigos dos meus pais, com outros amigos, todo mundo super feliz, chegando lá no Wet n Wild, papapá. E as pessoas estavam tipo assim, nós estamos felizes porque nós estamos na Disney. E eu estava olhando para aquilo e pensando, mas eu não estou sentindo nada, mesmo estando na Disney, né? Pensando, eu tinha 10 anos. E eu entrei num sentimento, não porque eu não estava sentindo nada, mas eu senti muita angústia na Disney. Primeira vez que eu senti angústia, eu tinha 10 anos. Eu pensei, ou eu tenho algum problema, né? Ou eles têm algum problema, ou nenhum tem um problema, a gente só tem diferenças, né? E aí eu comecei a perceber, e isso foi crescendo, eu fui percebendo que eu era meio estranha, né? Por muito tempo eu me achei muito estranha. Porque eu não gostava das coisas que as pessoas comumente gostavam. Não porque eu era especial, não porque eu era diferente, mas porque parece que a alegria, para chegar em mim, ela custava mais, né? E aí eu tentava entender de onde vinha essa alegria, que para as pessoas é tão fácil de encontrar. Num almoço de família, numa ida para Disney, numa viagem de turismo para um lugar badalado, né? Numa compra de uma roupa no shopping, né? Por que para mim é mais difícil? E aí veio o curso Meu Papel no Mundo, porque eu ficava me sentindo um pouco sem papel, né? Por que eu estou falando de mim? Porque o que eu tento fazer é para as pessoas encontrarem o seu, né? Depois dessa caminhada. Porque aí quando eu fui me deparar com o estudo do hinduísmo,
O hinduísmo fala isso, que tem pessoas que têm vocações eminentemente de um cunho mais prático, eficiente, que eles mostram até a imagem do homem, né? No Evangelho, se você ver os 4 evangelistas, o Marcos é representado por um homem, né? Depois você vê um leão e vê uma águia. Já lembram dessa imagem? Então, o homem é toda essa capacidade humana de manipulação da matéria, de transformar, né, cerâmica em prato, né? De transformar alguma coisa numa coisa com uma utilidade. Isso passa pelos empresários, pelos artesãos, pelos técnicos, pelos artistas. Mas existem também as pessoas que estão voltadas para o cunho mais que olham para o mundo e querem consertar o mundo, que são as pessoas, então, da assistência social, da política, do militar, né? As pessoas que querem arrumar esse mundo, né? E tem as pessoas que não querem necessariamente arrumar, elas querem entender e compreender o mundo, que são os filósofos, os pensadores, monges. E quando eu fui entender essa parte do hinduísmo, que ele fala que a primeira coisa que você tem que entender é qual é a tua vocação. É uma vocação de cunho, né, mais para trabalhar no mundo, é uma vocação para trabalhar com as ideias sobre o mundo, para consertar o mundo, ou é uma vocação para compreender o mundo? Eu encontrei a minha ali. Porque o meu gozo e a minha alegria era a hora que eu estava compreendendo alguma coisa do campo humano, do campo da finalidade da vida. E daí eu criei esse curso, Meu Papel no Mundo, que é justamente para ajudar as pessoas a conseguirem localizar a sua vocação e encontrar o que o hindu chama o seu varna, que é a sua ocupação correta dentro daquela vocação, né? E aí isso vai fazer a finalidade desse trabalho, especialmente, é que o trabalho das pessoas não seja um trabalho eminentemente somente com a finalidade de sustento, mas que ela tenha um sentido, que esse próprio trabalho enobreça o dia a dia da pessoa, né? Não só material. Né? Que esse trabalho enriqueça a vida da pessoa, porque esse trabalho precisa estar completamente vinculado ao que ela é, né? E aí isso vem também, né, do estudo de religiões comparadas, o caminho óctuplos de Buda, que é a ocupação correta. A gente precisa ter a ocupação correta. E aí isso culmina num projeto de vida. Por ter trabalhado em RH, entrevistei trilhares de pessoas para perfis profissionais e acabei também conhecendo muitos perfis. Então, eu acabei desenvolvendo um método também de ajudar as pessoas a entender para que elas servem, qual é o papel no mundo, qual que é o diferencial delas. Porque daí você não fica com essa sensação ou de inutilidade ou de que você está no local errado, né? Você tem uma história parecida com isso, que você, né, pode até comentar aqui, né? E você sabe disso na pele. E quando você está no lugar certo, na hora certa, parece que as coisas acontecem, as portas se abrem, tudo flui melhor. E por mais que você tenha o cansaço, todos os problemas, você está bem. Você está sentindo que você está no lugar. Né? O teu trabalho é fonte de... E sentir, né, Bibi? Não é uma coisa, assim... é de sentimento mesmo, instintivo. É bem interessante isso. Poder ajudar é fantástico. Eu vou trabalhar todo dia, né? Se for ver, eu só escuto sofrimento, né? Psicologia clínica, ninguém vem para contar coisas boas, né? Claro que até tem, né? Coisas boas. Mas eu amo. O gozo do meu dia, um dos gozos é chegar para trabalhar, né? E voltar, e eu penso nos meus pacientes, e eu vejo o desenvolvimento deles, né? Eu sofro com eles quando eu vejo que está difícil, porque está, sabe? Eles não sabem, mas eu, né, estou sofrendo junto aqui do outro lado, né? Então, já me emocionei na frente de pacientes, né? Ouvindo as suas histórias. Então, e quando eu me lembro da Bianca que trabalhava no RH, uma parte dela estava ali, mas a outra parte estava ali, o que eu estou fazendo nesse lugar aqui, né? Então, essa congruência, esse trabalho que é a ocupação correta com você, ele traz um sabor para a vida, sabe? Um sabor para a vida. E o papel no mundo é isso. É isso ajudar